senhora presidente, boa tarde. Mas, Mário, Vossa Excelência, eu até conversava com o meu amigo Dr. Carlos, alegra bastante a vida dos advogados quando o senhor inicia uma sessão parabenizando um advogado que tem uma história em Brasília. A gente que advoga no Brasil inteiro costuma dizer que os tribunais deveriam ser como o território da 10ª região. Eu não conheço nenhum outro local do país inteiro que trata tão bem a advocacia como o território da 10ª região trata. E toda vez que eu venho para cá sustentar, fico feliz de ver a proximidade que Vossas Excelências têm para a advocacia e o respeito. Isso me alegra enquanto advogado e me traz satisfação em realizar mais uma ostentação nessa segunda turma, ainda que eu esteja um pouco afastado depois que o Supremo disse que aquelas relações pré-contratuais seriam de competência da Justiça Comum. Mas vamos lá. Senador Mário, senhora presidente, esse caso, a bem da verdade, a gente está pedindo a manutenção do vínculo público do empregado, mesmo após a venda de uma das empresas do grupo SEB para a Neo Energia. Aqui, senador Mário, a gente até juntou nesses processos que já há precedentes favoráveis à primeira turma, desembargador Grijalvo, Flávia, Dorival, enfim. E qual que é o pano de fundo dessa pretensão? Não podemos esquecer que, a bem da verdade, esses empregados, eles ingressaram nesse emprego público por meio de um concurso público. E lá, de uma forma ou de outra, eles possuem algumas garantias que vão além dos empregados de uma empresa privada. E é que eu me refiro especificamente à impossibilidade de demissão, ao menos motivada. E isso já traz muito conforto para esses empregados. A SEB é uma holding, é um grupo econômico composto por, no mínimo, ali, 10 empresas. Eu não vendi todas as empresas do grupo SEB, do grupo econômico, apenas uma delas. E o que mais chama a atenção nesse caso específico é que alguns poucos empregados, mesmo com a venda da SEB Distribuição, tiveram o privilégio, o benefício de manter o vínculo público com a SEB. Isso não é verdade, juiz Antônio Alberto, que logo com a venda da SEB Distribuição, qual foi a empresa que eles criaram? A SEB Iluminação Pública. Inclusive fizeram um processo seletivo para quê? Para que alguns empregados da SEB Distribuição pudessem continuar com o vínculo público na SEB Iluminação Pública. Olha que história é essa? Eu agora posso alterar o contrato de trabalho do empregado unilateralmente em seu prejuízo? Até porque, a bem da verdade, quem não assinou o PDV foi demitido. A bem da verdade, vários desses empregados estão lá doentes porque tiveram uma redução no seu salário. Então aqui, senhora presidente, demais embargadores, não se discute a impossibilidade da venda, da privatização. Pode, venda. A bem da verdade que se discute aqui, desembargador Mário e demais magistrados, é que no próprio edital do concurso público e no próprio regramento da empresa, a própria SEB poderia remanejar esses empregados para quaisquer de suas empresas. Juiz Antônio Alberto, e as 9 outras empresas do grupo SEB? Quem trabalha lá? Porque só alguns empregados tiveram o privilégio de continuarem com vínculo público e outros não. Presidente, alguns desses empregados, inclusive em sua carteira de trabalho, não foram nem contratados pela SEB Distribuição, mas pela Companhia Energética de Brasília. Não há dúvida que a sucessão trabalhista, e ainda que eu não seja um super especialista em direito do trabalho, surgiu para proteger os empregados. E essa sucessão trabalhista só vem prejudicar os empregados. Se tivesse ocorrido a venda de todas as empresas da Companhia Energética de Brasília, se todos os empregados tivessem migrado para a Neo Energia, eu nem estaria aqui, desembargador Mário. Quando a gente criou essa tese lá no escritório, tem coisas de Max Kobe, às vezes ficar pensando algo lá com direito constitucional, só o fiz por entender que esse processo seletivo que beneficiou alguns é absurdo, é teratológico, porque é bem da verdade, a minha compreensão está até na peça, isso seria até inconstitucional. Como é que eu posso criar uma outra empresa pública e
colocaria empregados, mas tudo bem, faz parte do mesmo grupo econômico e, enfim, tem novas empresas, 9 outras empresas do mesmo grupo econômico desse chamado empregador único, né? Da Companhia Energética de Brasília, todo mundo realizou concurso público, enfim, mas só fiz por causa disso, por entender que havia ali uma segregação, uma ofensa à própria isonomia de tratamento dado a esses empregados. Então, quando eu penso que a sucessão trabalhista vem para proteger esses empregados, me parece que nesse caso específico só vem prejudicar. Porque eu retiro algumas garantias, e aqui me refiro à questão da impessoalidade de não poder demitir o empregado, porque simplesmente eu olhei para a cara dele e falei, você está demitido, da impessoalidade, da legalidade, da motivação, retiro todas essas garantias que aquele empregado tem e coloco ele agora no limbo. Altero unilateralmente o contrato de trabalho dele e falo assim, olha, sinto muito para você. E tecnicamente, honestamente falando, quando eles lançam um PDV, já, vocês sabem disso melhor do que eu, uma forçação de barra para que haja assinatura disso. Porque eles sabem que se não assinar serão demitidos. Isso tudo é verdade, desembargadora Maria Regina. Que a Câmara Legislativa do Distrito Federal, após a primeira vitória nesse processo, criaram uma audiência pública no âmbito da Câmara Legislativa e é que surgiu aquela lei que foi declarada recentemente constitucional pelo TJ. E aí já uma nova ideia de uma propositura de um novo projeto de lei para aproveitar esses empregados por meio de uma iniciativa, agora, por parte do próprio governo do Distrito Federal. Então, assim, é uma situação um tanto quanto complexa, porque aqui não se discute que não possa haver a venda. Isso nem é objeto do processo. O que se discute nesse processo especificamente é a impossibilidade de alteração unilateral do contrato de trabalho do empregado em prejuízo a ele. É essa lesividade que se discute. O que se discute é porque alguns poucos empregados continuaram o vínculo público com as outras várias empresas do grupo econômico e esses especificamente não tiveram a oportunidade de manter o seu vínculo público. Porque é ciência de vossas excelências que vários deles inclusive foram demitidos. Então, aqui, desembargador Mário, com todas as vênias ao voto de vossa excelência sabe que tenho muita admiração, carinho e respeito por vossa excelência, que se discute exatamente isso. Por que eu tratei, grupo econômico, alguns empregados de uma forma, outros não? Eu me recordo que quando eu fui fazer essa primeira sustentação lá na primeira turma, que foi o primeiro caso, desembargadora, relator Grijaldo Coutinho. E aí, naquele primeiro momento, houve até alguma divergência, se pediu vista, a desembargadora Flávia pediu vista, mas depois a própria turma mudou o entendimento. Há vários precedentes hoje, honestamente falando, eu já conheço 4 da primeira turma, que foram até juntados nos autos, salvo engano, desembargador Mário, mas há pouco ainda tinha me certificado que esses precedentes tinham sido juntados, de votos favoráveis à primeira turma quanto a esse caso, porque houve uma mudança desse entendimento, onde se discute onde se reconheceu a impossibilidade mesmo da alteração lesiva do contrato de trabalho em prejuízo desse empregado. Então, são por essas considerações, desembargador Mário, em toda a vênia que esse advogado tem para com vossa excelência, é que se requer o conhecimento e o provimento desse recurso, desembargador Mário, para que haja a manutenção do vínculo público desses empregados. Porque muitas das vezes o que tem acontecido é que após esse empregado propor ação, desembargadora Maria Regina, estão sendo demitidos. E já há um movimento na SEB para demitir mais de 100 empregados. Tanto é que voltaram a procurar no escritório para judicializar. E sabe qual é o medo? Doutor, mas vão ficar sabendo que eu propus a ação? Infelizmente, sim. Faz como? Espera ser demitido? Propõe ação? As pessoas possuem família. E olha o sentimento desses empregados. Alguns dos meus amigos mantiveram vínculo público com as várias outras empresas do grupo econômico, e eu não. Várias dessas pessoas, em Barra do Mar, inclusive, fizeram esse processo seletivo, foram aprovados e não entraram. A gente sabe por que, desembargador do Mar. Então, são essas considerações que se pleiteia aqui o conhecimento e provimento desse recurso para que seja reconhecido a manutenção do vínculo público desses empregados com quaisquer das outras empresas do empregador único ou do grupo econômico Companhia Energética de Brasília. Muito obrigado, senhor presidente. Nós que agradecemos, doutor.
acontecendo, uma sustentação muito bem feita, muito proativa, determinada, esclarecedora. Eu vou me limitar a não falar muito, até porque nós já temos uma jurisprudência na turma em relação a isso. Nós já julgamos questões, claro que com outra composição, nós já temos. Aqui o que acontece? A reestruturação societária verificou-se de forma regular a previsão dessa transferência. Realmente, quando eu fui fazer esses processos, e até hoje eu sinto a questão da justiça em si, de todo esse relacionamento, eu fiquei muito incomodado. Mas diante dessa não há, esses empregados estão na empresa nova trabalhando. E tem uma participação da série. Então, quer dizer, eu vejo assim, eu não consegui ver nenhum prejuízo em relação a essa manutenção do vínculo. E agora da tribuna fala que os próprios servidores empregados da SEP estão sendo demitidos, aqueles que foram, né? É uma outra questão que até me segurar. Aqui os empregados estão lá, passou todo o contrato e continuam trabalhando. Eu não consegui ver nulidade em tudo isso, mas vou continuar refletindo, porque é uma questão que me incomoda em relação à justiça de todo o procedimento. Como eu não sou muito privatista, né, vamos dizer assim, então já me incomoda daí. Então, é privatista mesmo? Não sei se é. Eu não gosto de privatização. Então, eu já fico incomodado em relação a isso. Mas eu vou manter meu voto pedindo vênia, brilhante sustentação como sempre. Sustentação brilhante. E eu posso atestar que eu vivi a aflição dos empregados de muito perto, porque na ocasião, próximo dessa privatização, eu estava na presidência, então tinha contato direto nos dissídios. E essa preocupação era, a cada encontro, ela se agravava, né? E aí estamos aí diante do problema já sacramentado. Mas enfim, dá-se a divergência. Acho que, pelo que eu pude ver aqui, a jurisprudência dessa turma, em volta do próprio procurador Mário, né? Só vou fazer, presidente, um elogio público ao advogado. Realmente impactante, sustentação, diria, brilhante. Mas, como juiz convocado que sou, curvo-me sempre a jurisprudência segmentada na turma, mas, como o desembargador Mário falou, vou refletir. Trouxe alguns pontos inquietantes dessa questão da violação de isonomia, desse processo seletivo, teoricamente ser um processo. Agora, confesso que também já fiz algum estudo de jurisprudência sobre esses casos e muitos dos precedentes da primeira turma aqui citados estavam muito lastreados também na questão da lei distrital. A lei distrital era sempre um argumento muito forte, pelo menos em alguns precedentes citados, o que não quer dizer que vai invalidar os outros pontos que foram trazidos da tribuna com muita maestria pelo advogado. Mas, por hora, vou me manter fiel à jurisprudência da turma, mas gostaria de fazer esse registro público pelo brilhantismo, realmente impactante. Mexe e me deixou bastante inquieto para estudar melhor esse tema daqui para frente. Incomoda, né? Incomoda. Isso é muito bom. Eu tive curiosidade por isso, eu tinha uma vaga lembrança de ter analisado isso na terceira turma. E eu vi que o advogado não mencionou, mas certamente porque não deve ter. E na terceira turma, o meu voto vai em linha daquilo que voto como É só a primeira turma. Eu, como presidente lá da Comissão de Jurisprudência, a gente acompanha de perto e a única turma que julga de forma diferente das outras duas é a primeira. Deve ser um precedente brilhante do desembargador Grisal, como ele colocou aqui, porque que não é um privatista também assumido. Então deve ter trazido argumentos bastante fortes e convincentes também. Mas, enfim, é um tema para se estudar, né? Desembargadora Flávia... É um tema para se estudar, é um tema para que a gente fique inquieto, porque essa sensação de possível injustiça realmente é algo que... Mas inicia assim, né, doutor? O senhor faz uma brilhante sustentação, a gente começa a conversar, aí amadurece, aí vem uma decisão aqui, e aí a gente começa a refletir, quem sabe, né? Me deixa mais tranquilo, é o tipo de tema que vai ser resolvido, é a tranquilidade do juiz de primeiro grau, vai ser resolvido lá no teste, não tem como. Até porque eu estou vendo que é ordinário, né? É ordinário, então a chance do
rede. E também para o advogado, você vai seguir de além, todas as vezes que a gente lê um bom livro, a gente tem sempre uma percepção diferente na segunda leitura, né? Então agora talvez o olhar de ler, pelo menos o meu, vai ser diferente. Não que eu vá mudar talvez o entendimento da justiça da turma, mas com certeza eu vou me atentar para esses. Ou então pode consignar aquele texto de desabafo, né? Mas conclui-se curvando o entendimento majoritário do colegiado, né? Mas fica lá, sempre traz um novo olhar para essa questão do processo seletivo, para essas ameaças de dispensa discriminatória, enfim, vários pontos que foram trazidos aqui que são bem impactantes. Parabéns, viu, doutor? Obrigado.